Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui à nossa aula, tá? A princípio a gente já aprendeu aqui a criar uma autenticação utilizando o nosso API Key, tá? E aqui a gente tem nossos endpoints, tá? Bom, a princípio a gente tinha usado o API Key, né, de forma direta aqui em cima, tá? Eu vou comentar ele aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia dessa aula aqui. Deixa eu dar um open folder aqui. Vamos abrir a nossa principal aqui. Acho que até vou fazer um pouquinho. Estou nodando o open folder. Deixa eu pegar aqui. E aparentemente não está funcionando. Porque eu já tenho ele aberto aqui no outro. Espera aí. Deixa eu criar uma pasta aqui pra gente. Chamada aula. Deixa eu copiar essa aqui que a gente já tá. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu dar um rename nela aqui. Vai se chamar aula 17. Pronto. Aqui a gente na nossa... Tô com duas telas aqui, vocês não estão vendo. Mas já criei aqui a pastinha da aula 17, ok? Bom, tá aqui a aula 17. Vai subir a 16 separadinha aí pra vocês, tá? A princípio, a gente tem esses vários métodos aqui que estão sendo chamados. Eu vou só comentar eles aqui. Vou colocar aqui uma barra aqui para a gente comentar esse carinha aqui. A gente não vai mais usar o middleware. A gente vai aprender agora uma autenticação usando o JWT. Tá? O que persiste a autenticação com o JWT? É a gente criar um endpoint de login, tá? E a gente fazer a pessoa se logar e ela só conseguir chamar o outro endpoint se ela se logou e de forma correta, é claro, né? Ou seja, se ela não fez o login de modo correto, ela não vai logar, ok? Bom, a princípio aqui eu vou dar uma forçada de barra aqui com a gente vai criar mais constantes, tá? Então, a gente tinha usado essa autenticação aqui, esse API Key, a gente vai deixar ele aqui, tá? Vou colocar aqui uma constante, tá? Deixa eu abrir na verdade aqui, como para não ficar escrevendo constante, vamos abrir aqui. Pronto, assim eu posso colocar várias constantes dentro. Tá, vou chamar aqui uma username, como a gente está operando sem banco de dados, a gente vai criando aqui validações na mão mesmo com constante, tá? Vamos criar aqui também uma chave que vai ser usada para descriptografar a nossa API Key, tá? Então, chamar aqui minha chave. Vou colocar o que você quiser de texto aqui. Geralmente é bom você colocar uma chave bem complexa aqui para a pessoa não conseguir decifrar a sua API, tá? A gente vai criar aqui também um type do tipo login. A gente vai chamar de request. Essa é uma struct, que é para a gente poder ler o dado aqui, tá? A gente também vai criar mais um aqui, um type, tá? De login. A gente vai chamar de response, tá? E tá aqui o nosso token, ok? A gente pode criar também o endpoint de login, tá? Que vai fazer esse login para nós. Então, vou escolher aqui, por exemplo, criar aqui embaixo uma função chamada login handler, porque ou middleware, se vocês quiserem também. Vou chamar aqui de middleware, tá? Não, deixa eu ver aqui. Não, o login não vai ser middleware não, pessoal. Pera aí. O login é login mesmo. Vou chamar aqui login handler, que é a chamada do nosso login, tá? Vou colocar aqui para ele obter o dado da nossa request. Essa IA está escrevendo por mim. Deixa eu desabilitar a IA aqui que ela abusa demais. Então, vou criar aqui um if error.
a gente vai usar a instrução do decode do JSON, vai passar o corpo, para ele ler o corpo, e vai dar um decode nesse corpo, passando para ele a request, que é o dado que o cara forneceu para a gente, tá? Um error aqui, vamos analisar se deu erro. A gente vai vir aqui no http, opa, faltou p.error, e a gente vai passar o W para ele e vai passar aqui JSON inválido. Esse aqui eu estou colocando a validação, pessoal, no corpo, tá? Mas ela pode ser passada via basic, tá? Não vai ser o nosso caso aqui. Isso aqui, como é para estudo, é para vocês aprenderem a criar o de vocês. E ao decorrer das aulas a gente pode implementar um pouquinho de cada para vocês aprenderem todos os métodos, tá? Deixa eu ver aqui se eu coloquei alguma coisa errada. Tem um erro aqui. Ele tá chiando aqui. Boolean expression, aí tá certo. Dei um body, dei um decode, separei por ponto e vírgula. Não entendi o porquê que ele reclamou aqui. Deixa eu ver se eu escrevi errado aqui. Não, a função de decode tá certa. Vamos ver se a função decode aqui também tá certa. Ah, peraí, eu que comparei aqui errado. Pronto. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu colocar aqui essa chavezinha aqui para completar aqui. E vamos agora dar um... Aqui, ó, pessoal, a gente vai criar uma variável que ela vai juntar todos os dados fornecidos e vai fazer um map e aqui a gente vai colocar o que a gente vai devolver para o usuário. Vou colocar aqui um username. Faltou 2 pontos aqui que eu não entendi porque não foi. Username. Oxi. Username. Aqui. Pegando o usuário da requisição. E também vamos colocar uma expiração aqui também. E ela vai ser baseada no tempo atual. Que é now. Mais um tempo aqui que a gente vai colocar em hora. Ou seja, vai ter uma validade de 1 hora esse login. Então, vou colocar aqui vezes 1. E vou converter isso aqui para Unix para pessoa. Ok? Bom, baseado nisso aqui, a gente já montou o que a gente vai devolver para a pessoa do outro lado. Tá? Agora a gente vai montar o nosso token. Então, a gente vai usar a função token. Vai chamar aqui JWT, a biblioteca do JWT. Vamos chamar uma função aqui, with clients. A gente vai dar aqui jwt.signals method. Aqui a gente vai escolher a nossa criptografia, tá? Existe várias criptografias. A gente vai colocar aqui no caso a HS 265 aqui, que é a mais simples que tem aqui. Deixa eu ver se eu estou errando aqui. Acho que é essa aqui mesmo. Vírgula clients. Claro, pessoal, vocês podem escolher aqui autenticações um pouco mais complexas. Por exemplo, tem a de 512, tem a 380 e pouco. Aqui vocês escolhem qual que vocês querem, tá? Aqui eu estou simplificando até para... toda a criptografia ela tende a demorar um pouco mais, se mais complexa. E vocês decidem qual é o poder de criptografia que vocês querem colocar aí no de vocês, tá? No caso eu vou colocar mais básica aqui, aí vocês
escolham o que vocês quiserem. Deixa eu dar uma comentada aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pronto. Assim ele já baixa o pacote pra gente aqui. Então eu vou usar aqui agora um byte. Eu vou passar a chave para ele aqui, que foi a nossa chave JWT Secret que a gente colocou lá em cima. Tá? Então, esse cara aqui a gente passa a criptografia e aqui a gente passou o dado que a gente quer criptografar, que é esse cara aqui, ok? E que a gente montou já o corpo do token, mas ele não criptografou ainda, a gente não assinou esse dado. Aí existe na própria função do token, que é essa dessa new aqui, que ela é um objeto do tipo token, ela tem uma função chamada assinar. E aqui você passa a chave que você quer que assinar. Ela aceita um byte porque você pode colocar uma chave gigantesca dentro dela sem problema nenhum. Então, no caso aqui, vou passar essa minha chave. Ela vai devolver aqui ó, o token pra gente e se deu erro, se ela não conseguiu criptografar. Então, vou fazer aqui um comparativo para ver se deu erro. Tá. Vou colocar aqui um HTTP aqui. E vou colocar aqui um erro ao gerar token. E aqui eu vou devolver um erro interno para a pessoa. Status. Acho que é internal error. É esse aqui, internal server error. Vou dar agora aqui um return. E eu vou colocar aqui um JSON.new encode. Vou dar um W. Ponto. E vou dar um encode aqui, devolvendo o valor para a pessoa. Vou escrever aqui login response, que é o que a gente criou ali. E passar aqui o token para a pessoa, que é o que a gente vai retornar para ela ali. Token string. Pronto, tá pronto o nosso endpoint de login, tá? Então, veja que ficou simples a forma de escrever ele, tá? Então, a gente fez... Acho que eu escrevi inválida errado aqui, peraí. Pronto. Então, veja que a gente colocou aqui, a gente leu o corpo, que é a requisição que a pessoa está passando usuário e senha no corpo. Tá? Se deu erro de interpretação, a gente devolve que deu um erro de interpretação. Na parte de baixo, a gente colocou a forma que a gente vai devolver esse dado, que o conteúdo que vai conter nessa chave, ele não vai ver desse jeito aqui, ele vai ver ela como token aqui, que é esse carinha aqui que a gente criou, ele vai receber dessa forma aqui, mas o conteúdo do token que a gente estava lidando é o usuário, tá? E aí vai estar dentro o tempo de duração nessa chave para ele, tá? Bom, basicamente é isso aqui que vai gerar o nosso JWT de autenticação, tá? Então, se eu criar aqui um endpoint novo, vai se chamar de login, então a gente vai vir aqui, vai criar aqui um novo endpoint, vai chamar, ele vai ser, acho que vai ser um post, porque a gente vai mandar algo no corpo, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um barra, opa, faltou 2 pontos, barra login, handler. Pronto, colocamos aqui o nosso login. Paulo, isso aqui poderia ser escrito, esse login que você colocou aqui, poderia ser escrito igual aos outros que a gente escreveu aqui? Pode, sem problema nenhum. A ideia da aula aqui é mostrar para vocês diferentes formas, porque você poderia, por exemplo, criar um arquivo só para escrever as funções separado e vir aqui depois só colocar a função igual eu fiz aqui direto, ele vai chamar a função do mesmo jeito. A gente está aprendendo fazer de formas diferentes, até porque a gente, na aula passada, a gente usou um middleware direto em todos os endpoints. Nessa aula aqui também a gente vai aprender também a colocar também sem ser dessa forma, para todos no caso, tá? Então, coloquei aqui a opção do login, tá? E agora a gente já tem o nosso login funcionando, tá? O que o nosso login pede? O cara vai informar um user e um password, tá? Então, vou subir aqui o não go run na nossa aplicação.
Que ele chiou aqui? Linha 11. Que ele chiou? Acho que ele pegou aqui Golang V5. E aqui o Xi. Acho que ele não precisa desse cara aqui. Pronto. Aí já até corrigiu. É que existe duas versões, tá, pessoal? Tem o JWT e tem o JWT V5. Aí ele acabou colocando os dois, eu tirei um, só precisa de um. Tá? Então, temos aqui o nosso login. Vamos subir agora. Subiu. A gente vai vir aqui agora aqui no nosso Postman. A gente vai criar uma rota nova aqui. Criar aqui um... Peraí, tem uma aula 14 que está separado. Vamos colocar aqui. Aí. Colocar aqui como HTTP dois pontos. Eu tenho aqui. Vou chamar aqui de login. Vamos colocar aqui um post. Vamos colocar aqui raw JSON. E aqui a gente vai escrever. Veja que lá no nosso Meteor aqui, a gente colocou aqui, ó, user name. Então a gente vai vir aqui, vai colocar aqui username, que no caso ali era o admin, e qualquer outro que a gente colocou aqui, o password. Então vamos vir aqui, vamos colocar aqui o password. Tá? Qual que é o password? Acho que era 1, 2, 3, 4, 5. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Salvei, tá? Vamos dar um send. E tcharam! Temos a nossa chave aqui, ó, bonitinha na nossa aplicação, tá? Eu acho que eu não coloquei aqui a opção para devolver com formato do JSON, como a gente fez aqui nos outros endpoints, ó. Veja que a gente coloca aqui o nosso context no topo da aplicação, tá? Vocês podem vir aqui no login, colocar aqui já de cara a nossa resposta, tá? Vou dar um Ctrl C aqui e vou subir de novo. E veja bem, agora já ficou formatado já o nosso bichinho ali, ó, token com JSON, tá? Então, basicamente com esse token aqui, ó, vocês podem copiar ele aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Deixa eu abrir o Chrome aqui para vocês. E a gente vai vir aqui, ó, jwt.io. Tá? Você pode vir aqui, ó, e colar essa chave sua. E veja que como ele não consegue ler a sua assinatura, ele está dizendo que a assinatura é inválida. Mas, olha lá, ó, ele consegue através dessa informação, porque uma parte é informação, ou seja, esse comecinho aqui é a sua informação e as outras partes são a chave, tá? Uma diz qual que é a criptografia que está sendo usada, ele já viu aqui que é a HS256 que a gente escolheu, o tipo é JWT, e ele já conseguiu aqui, ó, trazer para a gente o dado, mas ele não conseguiu validar esse dado. Essa validação só vai ser feita no nosso lado. Mas é bacana que ele já consegue ler a informação que a gente tem, por isso que é perigoso, a gente tem que ver qual que é a informação de criptografia que a gente tem. Tá? Isso não impediu da pessoa ver a validação. Ah, pô, mas se não impediu a validação, de ver a validação, o cara tá vendo a minha validação, para que serve então isso aí? O cara pode simplesmente tentar criar uma chave como a minha. Então, o cara teria que saber essa chave que você colocou aqui, ó, na sua secret, para poder criar uma chave igualzinha, tá? Por isso que é importante ter uma chave grande. Se você não tiver uma chave grande, qualquer um vai poder ler o seu token e replicar ele igualzinho lá. É aí que acontece os ataques de invasão, onde o cara, alguém da sua empresa passou o fonte ou passou a chave para um hacker. Esses ataques misteriosos aí nunca acontecem de forma tão misteriosa assim. Geralmente alguém de dentro que passou essa informação. Bom, já temos o nosso tokenzinho aqui amistoso, tá? Bom, agora a gente teria que validar esse token, tá? Então, vou salvar aqui como /login. Paulo, tem outro jeito de autenticar? Tem, que é usando o Basic Authentication. A gente vai ver isso na outra aula, tá?
Hoje a ideia aqui é só a gente pegar o dado do corpo e gerar um token. Já geramos o token. Agora a gente vai para o quê? Para autenticação. A gente vai criar aqui um outro endpoint no caso, que vai ser um middleware também. Tá? O nosso login ele não é um middleware. Agora a gente vai criar aqui uma função. A gente tinha chamado um API Key. A gente vai chamar aqui de JWT. Pode ser JWT Key também, mas eu vou chamar ele de middleware. Tá? Ele vai dar um next http.handler, tá? Aí ele vai devolver também um http.handler, tá? E agora aqui a gente escreve a nossa função. Então eu vou dar aqui um return http.handler func. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu escrevi certo, handler, tá certo. Vou colocar aqui um func, carregando nosso http response, write, vírgula, nosso ponteiro de http ponto request. Cadê o nosso request? Tá aqui, tá? Aí a gente vai quebrar esse cara aqui numa linha e eu vou escrever minha função aqui embaixo. Acho que tem coisa demais aqui. Deixa eu ver. Esse aqui finaliza ali, esse aqui ali e esse aqui aqui. Então tá certo. Deixa eu colocar esse aqui aqui. Pronto. Salvei. Agora vamos escrever aqui token string, que a gente vai ler aquela string do token que a pessoa vai passar. A gente vai colocar aqui um R, ele vai ter que passar lá no corpo, né, lá no header no caso. Ponto get authorization, tá? Isso aqui poderia ser passado no corpo? Pode ser passado no corpo, pessoal, mas o ruim é que o cara vai passar o conteúdo dele também no corpo, aí vai dar conflito. Então a gente geralmente passa no header, numa variável chamada authorization, é lá que a gente vai pegar o nosso token, tá? Mas tem gente que inventa autenticação de tudo quanto é jeito e passa até no corpo também, mas aí tá no mundo da lua. Aqui a gente vai verificar se ela é igual a vazio. Se o token for vazio, a gente vai retornar um error para ele aqui. Token ausente. http.status. Então ele pode dar um de malandrinho e sempre devolver o mesmo erro pro cara, ou seja, dizendo não autorizado, que aí o cara também não vai saber nunca se é API key, se é token, bir token, tá? Então coloquei aqui um ausente, faltou um i aqui, e se não autenticou já devolvo o return, não vai nem descer para o nosso endpoint. A gente vai agora pegar o token, vai descriptografá-lo, fazer aqui um jwt.parse, vai passar o token para ele. Vamos criar uma outra função anônima aqui que vai receber um token jwt, miséria, jwt token, vai devolver uma interface e um erro.
Vamos agora, eu vou ignorar um dos dados, só vou perguntar se o dado está ok. Vou pegar aqui token.method. Tinha escolhido HMAC de criptografia. 2 pontos. Ok. E aqui a gente vai escrever um return new com um erro método de assinatura inválido. Vai ter uma raiva do tal do acento no Mac. E aqui vamos escrever aqui embaixo o return de byte, miséria, de byte JWT secret. Vou colocar nossa chave aqui para ele. E aqui embaixo a gente vai fazer um if ever new token.valid http:// token inválido. E aqui a resposta para ele. E se tudo deu certo, ou seja, nada deu errado, ele vai deixar passar o nosso endpoint de boa, tá? Então, ele tá reclamando com um amarelinho aqui, pessoal, é porque ele não deixa o erro começar com a letra maiúscula. Vocês podem tacar o foda-se nisso aqui ou só escrever assim, pra ver que vai sumir, tá? Não é o nosso caso aqui. Quero nem saber o que ele acha ou deixa ele achar. A API é nossa, a gente escreve do jeito que a gente quiser. Bom, tá aqui, criamos o nosso middleware de autenticação. A gente pegou no header authorization, verificou se está vazio, tá? Se não está vazio, a gente vai usar a função do JWT de parse, ou seja, a gente passa o nosso token para ela. Ela vai executar uma função que vai verificar se esse valor é válido ou não, tá? Ou seja, se for válido, vai deixar passar aqui para baixo com a secret, que a gente passou a secret para ela, tá? E ela vai validar se a nossa assinatura está correta. Se o token for válido, né? Ou seja, ele validou aqui a opção token invalid, se tiver válido, vai deixar passar para baixo, senão vai retornar o erro para a pessoa, tá? E como é que eu chamo essa função, Paulo? Você falou que ia mostrar um jeito diferente. Bom, a gente poderia colocar esse middleware aqui, se quisesse validar para todos, podia colocar aqui dentro, se quisesse, mas não é o nosso caso. A gente vai fazer um pouco diferente agora. A gente vai vir aqui, ó, atrás do get aqui, que é as outras funções. A de login não pode ter, obviamente, que ela é de login, né? Então a gente vai vir aqui e vai usar um if, e dentro desse if é que a gente vai colocar o nosso JWT aqui, tá? Pronto. Colocamos uma autenticação específica num endpoint sem precisar criar grupo, tá? Se eu quisesse fazer isso para os demais, eu também posso fazer isso para os demais, tá? Então, por enquanto eu vou deixar só esse aqui, que é o de obter pessoas com login, tá? Para a gente poder testar, tá? Então, salvar aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Run, tá? Rodou nossa API, vamos agora lá para o nosso bichinho aqui, vou dar um Send, tá? Ó, gerou o nosso token aqui, que é esse bichão aqui, tá? Vou dar um Ctrl C e vamos lá na pessoa, tá? Então se eu for vir aqui na pessoa e eu dar um Send, olha lá, ó, tá chamando aqui. Ué, não era pra estar chamando pessoas não. Deixa eu ver aqui se eu
Em qual que eu coloquei? Coloquei no pessoas no get. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Não era para estar conseguindo chamar. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu ver se o login está funcionando. O login está funcionando. Ah, pera aí. Esse aqui é o do get. Vamos aqui. Ah lá, ó. Token ausente. É que o do post tá certo. O do post não tem autenticação. O do get eu coloquei, olha lá, ó. Token ausente. Então, se a gente colocasse aqui o authorization e colocasse a nossa chave que a gente obteve e dar o send, veja que já funcionou, ó. Vou tirar. Olha lá, o token ausente. Se eu tentar fingir uma chave aleatória aqui, eu vou colocar mais dado aqui. Olha lá, ó, token inválido, tá? Apesar que ele deixou passar aqui, ó, token inválido. Faltou um return aqui da minha parte. Deixa eu ver que faltou um return aqui, galerinha, ó. Deixa eu dar um return aqui. Porque a gente, além da gente ter autenticado que era inválido, nós deixamos passar. Então, vou deixar aqui o return. Faltou derrubar a API e subir de novo. Subiu. Olha lá, agora deu só token inválido, tá? Então, já construímos a nossa validação, tá? E aí, ó, você vê que esse aqui ele não tem a validação, ele deixa passar, ó lá, ó. Tá? Se a gente quisesse colocar essa validação nos outros demais, era só copiar esse if que a gente criou aqui, dá um Ctrl C e coloca aqui em todas as outras validações, ó. Vem aqui e vai colocando em todos os endpoints que a gente quer. Salvei, subi, desci minha aplicação e tá lá. Vou tentar chamar agora, olha lá, ó, token ausente. Tá? Então, se o cara vier aqui agora fazer o login, ó, logou, copia a chave, dá um Ctrl C, vou vir chamar pessoas. O pessoas, olha lá, token inválido porque já é antigo. Vou vir aqui colocar o novo aqui, ó. E, olha lá, 200. Vou chamar isso aqui, ó, vai dar não autorizado. Então, vou vir aqui, authorization, e vou colocar nossa chave aqui. Olha lá, já permitiu. E assim vai para todos os endpoints que a gente vai colocando authorization e ele vai funcionando para a gente. Então, né, aprendemos aqui agora a criar um middleware que pode ser utilizado separado, né? Aquele do API Key também pode ser utilizado separado também, igualzinho esse aqui, tá? Mas a gente aprendeu um método novo de como colocar um middleware separado por endpoint, ok? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente criou também o endpoint de login, que a gente utilizou a biblioteca do JWT, tá? Eu lembro a vocês que essa autenticação ela pode ser feita de diversas maneiras, poderia ser feito aqui até um Basic Authentication, tá? Eu vou colocar isso numa outra aula, pode ser na aula 18, por exemplo, eu vou pegar via Basic, tá? Só para vocês entenderem a diferença que poderia ser feito, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente já tem aqui já o nosso login montadinho, bonitinho, já autenticando com todos, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que pode ser feito aqui. Acho que não, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima.